Bom, boa tarde a todos. Vamos dar início à defesa de tese do Leonardo Capan. Teve aqui alguns probleminhas técnicos já superados, com apoio aqui do nosso assessor, mestrando e assessor tecnológico do grupo, o Gil. A tese titulada Inserção Capitalista Independente do Brasil e a Política de Escolas Sustentáveis, estudo de caso na Baía de Sepetiba, Rio de Janeiro. Agradecer a presença de todos e, em particular, a banca que está aqui espalhada nesse momento, né? O nosso Rodrigo Lamosa, da Rural, Roberto Lé, professor da casa e nosso reitor, Eduardo Costa Pinto, professor da Economia também, e a professora Eunice Klein, nossa grande colega, companheira, de longa data e professora da Federal Fluminense. Tá? Então, Léo, qual o tempo mesmo, hein? Você lembra? Menos do que na prévia. Ah, tá bom. Então, esse pessoal aí é terrível, né? Conhece, já conhece, né? Você sabe que o último ano é só isso com o Léo. Tira. Minha única promessa é que eu vou tentar fazer em menos tempo do que foi na prévia e do que foi no mestrado também. Então, vamos lá. Bom, boa tarde a todas e a todos. Muito obrigado pela presença, né? Vamos lá, depois desses probleminhas técnicos aí de computador, vamos começar. Primeiramente, assim, começar pelo título, né? Inserção Capitalista Independente do Brasil, a Política de Escolas Sustentáveis, Estudo de Casa, Baía de Sepetiba, Rio de Janeiro. Orientação do professor Carlos Frederico Loureiro. Trabalho inserido também no grupo do LIES, que é o Laboratório de Investigações, Educação, Ambiente e Sociedade, aqui da FRJ, Faculdade de Educação. Pode passar. O objetivo desse trabalho, o objetivo geral dele, foi compreender e analisar o sentido político-pedagógico da política de escolas sustentáveis, incluindo um estudo de caso do Colégio Estadual Eric Walter Heine, consideradas contradições entre esse estudo de caso e a política de escolas sustentáveis na conformação do capitalismo independente brasileiro. Pode passar. Esse colégio está localizado em Santa Cruz, na zona oeste do Rio de Janeiro, foi inaugurado em 2011, é bem recente, e é fruto de uma parceria entre a Secretaria de Educação do Estado do Rio, a SEDUC, com a TKCSA, ThyssenKrupp, Companhia Siderúrgica do Atlântico, Vale do Rio Doce, e a Siderúrgica Alemã, ThyssenKrupp. E ele foi criado num contexto de cursos técnicos, né, criação de cursos técnicos, dentro de um programa que logo mais eu vou falar sobre ele, que é o programa Dupla Escola, e que nesse caso dessa escola, cursos técnicos de 3 anos em administração, com 200 vagas em horário integral, e de informática, 320 vagas em horário noturno, pelas informações que eu obtive por um artigo de pesquisa também sobre essa escola, e segundo o diretor da escola, num outro momento, que eu já informo qual, um encontro que aconteceu, ele informa que foram 600 vagas. Eu preferi colocar as duas informações, ainda que tenha uma contradição entre elas, para depois a gente poder verificar. Objetivos específicos do trabalho: analisar as políticas de educação e de educação ambiental que estão relacionadas com essa política de escolas sustentáveis, analisar as condições e justificativas que permitiram, num contexto de fortes conflitos socioambientais na região da Baía de Sepetiba, a construção de uma escola de ensino médio técnico, né, esse curso de administração, com a proposta de ser uma escola sustentável. E compreender de que modo esse projeto de escola, inserido na proposta de ensino médio integrado, mediante parcerias público-privadas, responde a diferentes interesses políticos de classes e frações de classes, aparentemente em disputa no capitalismo independente brasileiro. Com metodologia, eu emprego análise documental, né, no contexto de um estudo de caso, porque eu estou tentando entender o movimento de entrada de empresas em escolas públicas, nesse caso, para desenvolver ações de educação ambiental, matemática ambiental, via parcerias público-privadas, nessa entrada das escolas com escolas públicas do Estado. Na análise das políticas de escola sustentável, a política de escolas sustentáveis, eu me balizei em textos de formuladores do campo da educação ambiental que formularam essa política, e também de pessoas que fizeram uma análise crítica também do campo da educação ambiental da política de escolas sustentáveis. E, de maneira complementar, de um vídeo institucional do programa Vamos Cuidar do Brasil com Escolas Sustentáveis, que foi produzido em 2013, antes de convidando uma conferência infanto-juvenil, nacional infanto-juvenil para o meio ambiente, para fazer, cotejar informações complementares. Para analisar o contexto da Baía de Sepetiba com a entrada da TKCSA, eu me apropriei de documentos produzidos pelo Instituto Pax, que é uma ONG que tem feito já há uns cerca de 10 anos uma série de estudos naquela região sobre a entrada da TKCSA na região. Então, 2 materiais basicamente. É um material
que é a terceira edição de um estudo recente deles, né, que eles fazem falando do contexto de maneira mais ampla, e um documento de 2015 em que eles analisam as políticas de responsabilidade social da empresa, incluindo a escola. E no caso do colégio Eric Walterheim, um artigo da pesquisa sobre a escola, documento do PACS, informações de sites, um colóquio do GIEA, que é o Grupo Interdisciplinar de Educação Ambiental, que aconteceu em 2013 e que contou com a participação de diversas pessoas, inclusive o diretor da escola, que fez uma fala que me ajudou a compreender alguns aspectos, e informações complementares com moradores da região. Pode passar. Por que isso? Por que eu não fui diretamente até a escola? Foi uma tentativa, mas a gente teve uma dificuldade de obter licença, autorização por parte da Secretaria de Educação. No primeiro momento, a proposta inicial, inclusive, dessa pesquisa, era investigar os discursos e as concepções dos professores da escola, principalmente, acerca de meio ambiente, sustentabilidade, educação ambiental, que circulavam ali naquele contexto. Para isso, tinha a intenção de fazer questionários, entrevistar grupos focais e me permitiria compreender, inclusive, as possíveis resistências da comunidade escolar à TK-CSA e à política da Secretaria de Educação, compreendendo as disputas e contradições no interior da escola. Só que fiz uma visita até a escola em fevereiro de 2013, aliás, em abril de 2013, conversando com a diretora adjunta da escola, que foi bastante solícita, mas me falou que para eu realizar a pesquisa eu teria que pedir autorização para a Secretaria de Educação. De lá para cá, de abril até agosto de 2013, uma troca de e-mails grande, de telefonemas, primeiro com a assessoria de comunicação da Secretaria de Educação, com a diretora do programa Dupla Escola, que também foi inserida nesses e-mails, e no primeiro momento foi bastante solícita, não, é possível, tem essa possibilidade, essa outra. O diretor da Metropolitana 4, que é a metropolitana daquela região, a coordenadora de Educação Ambiental e Saúde, uma troca de e-mails, então, por cerca de 4, 5 meses. Aí, nessa troca de e-mails, eu enviei a documentação que me solicitaram, o questionário elaborado, a carta de apresentação da pesquisa, o pedido inicial com a identificação do solicitante, com objetivo, justificativa, cronograma e de idas à escola, inclusive com a assinatura do Fred, na orientação, indicando a pesquisa. Só que o processo se burocratiza, sobretudo quando entra a coordenadora de Educação Ambiental e Saúde. Foi o meu entendimento, no momento que ela coloca uma série de novas regras, por exemplo, que eu teria que montar um processo pedindo solicitação para o secretário de Educação. Naquele momento nós desistimos desse encaminhamento, pensamos em seguir por um outro rumo. Pode seguir. Então aqui eu vou apresentar a estruturação da tese, vou me focar nos últimos 2 capítulos, principalmente no capítulo 4, nessa apresentação, pegar uma parte do capítulo 3 de um conceito central, que é de bloco no poder, e partir para o capítulo 4 da análise da política da escola, mas só para dar um panorama geral da tese. Pode passar. No primeiro momento, a introdução, eu falo da minha trajetória, justificativas, os objetivos da tese, o quadro teórico, as dificuldades e limites da pesquisa, que é essa parte que eu mostrei agora, desenvolvida. Pode passar. Capítulo 1, modo de produção capitalista, imperialismo, pensando a formação social e as problemáticas ambientais e educacionais de maneira mais ampla. Como é que as questões educacionais e ambientais estão inseridas nesse contexto mais amplo político. Pode passar. No capítulo 2, uma discussão sobre formação social brasileira, sobretudo com a discussão do capitalismo dependente, e aí eu me pautei em 4 autores, principalmente, que ainda reconheceram que tem bastante diferenças entre eles, mas são autores que formulam esse conceito, então o meu objetivo não era aprofundar determinada leitura sobre o conceito de capitalismo independente, mas entender as leituras que existiam, até para poder, inclusive, ter uma compreensão melhor da abordagem. Então, trabalhei com a abordagem do Teotônio dos Santos, da Vânia Bambirra, do Rui Mauro Marini e do Florestan Fernandes. Pensando também a discussão sobre modelos econômicos, aí, sobretudo, contribuição de trabalhos do professor Reinaldo Gonçalves, aqui de Economia, e do professor Eduardo Costa Pinto. E o tipo de educação no Brasil decorrente dessa questão da formação social e de modelos econômicos adotados. Então, as implicações para a educação. Capítulo 3, uma discussão sobre Estado, classes, frações de classe e as políticas federais de educação e educação ambiental. Então, eu faço uma discussão geral sobre Estado, sobretudo calcada no Pulanças, que é o autor que me permite entender melhor essas tensões no Estado, que eu vou apresentar, e partindo com uma discussão sobre as políticas federais de educação, e educação ambiental sobretudo, a partir do que eu tinha encontrado na pesquisa de mestrado. E no último capítulo, que eu vou me focar mais aqui,
análise da política de escolas sustentáveis, o estudo de caso da primeira escola sustentável do Brasil, da Baía de Sepetiba, Rio de Janeiro. Então, eu vou direto à análise do estudo de caso. Como quadro teórico-metodológico, materialismo histórico-dialético, aí Marx e Engels, e autores que me permitiram compreender como esse materialismo histórico-dialético pode ser compreendido, inclusive no contexto da educação. São Felice é um dos autores. E no campo da educação ambiental, a educação ambiental crítica como derivada, de alguma maneira, do materialismo histórico-dialético, ainda que nem todos os autores sejam identificados, mas o diálogo que eu faço são com os autores identificados com a concepção marxista, né? Lairargues, Lima, Loureiro, então esses que estão aí colocados, Lamosa, pode passar. Primeiro, para discutir classe, fração de classe e bloco no poder. A compreensão de classe, eu entendo que se dá em duas dimensões aí. Tanto no nível estrutural, do modo de produção, então, explorados e os exploradores, dominados e dominadores, né, a partir da maneira como o modo de produção capitalista se configura. Então, você tem o primeiro nível de compreensão das classes e o nível conjuntural da formação social. Então, entendendo as formações sociais de maneira dinâmica e articulada ao modo de produção, como que essas classes também vão se configurando de acordo com essa formação social de uma maneira mais específica. Para isso, né, eu estou levando em conta o processo de reprodução do capital de maneira em geral, né, o capital em geral, e a pluralidade de capitais nas formas concretas do capital. Capital comercial, industrial, capital dinheiro e tantas outras aí derivadas, para entender essas frações de classe e como que elas se conformam no capitalismo dependente brasileiro. Também entendendo na concepção de classe a dimensão tanto econômica, o lugar da produção, quanto a dimensão política e a dimensão ideológica na definição das classes. Trago aqui um quadro, que na verdade eu queria me intenção trazer o que eu coloquei na tese, mas não caberia ali. Então eu trago da tese do professor Eduardo Costa Pinto, que acho que é bastante elucidativo. Me ajuda a fazer uma leitura, ainda que a imagem esteja um pouco sem foco, das frações de classe do bloco no poder brasileiro. Pode passar uma aí. Aqui, não está dando para ler direito, mas é o setor financeiro, e fazendo entendimento quais são os principais segmentos aí nesse setor financeiro. Os bancos, as corretoras de valores, seguro, a grande burguesia bancária, financeira, nacional e internacional. Pode passar. Outra que eu destaco é a fração do agronegócio, a grande burguesia nacional e internacional do agronegócio. E não, nesse momento é curioso a gente até falar isso com essa forte orientação para o exterior. A gente, nessa discussão recente aí da carne, isso fica muito evidente, né, a preocupação toda dessa fração. Pode passar. E uma outra que eu destaco, que é que eu vou abordar mais agora, né, ao longo do trabalho, é a grande burguesia industrial e o setor produtivo estatal, também com orientação sobretudo para o mercado externo, que é da indústria de commodities, o setor da indústria de commodities. Pode passar. Conceito de bloco no poder. Eu dei uma separada em alguns trechos que me parecem bastante importantes para entender esse conceito, que vem do Nikos Poulantzas, um marxista grego, e que acho que ajuda a entender essas tensões e a unidade também das frações de classe, da classe dominante no Estado. É uma unidade contraditória entre distintas classes e ou frações de classe, sob hegemonia no seu interior de uma dessas frações, em suas relações com o Estado capitalista. Essa categoria mediadora pode ser utilizada tanto no plano econômico da concorrência capitalista, né, a luta econômica de classes, como no plano político, a luta política de classes, refletindo o conjunto das instâncias, mediações e dos níveis da luta de classes. Pode passar. No Estado brasileiro, me aproprio de pesquisas do Eduardo Costa Pinto e outros, né, que tentam entender essa configuração do bloco no poder no Estado capitalista brasileiro, sobretudo de 95 até os dias de hoje. Por que isso? A partir do trabalho do professor Reinaldo Gonçalves, ele caracteriza esse modelo mais recente, de 95 para cá, chamando de modelo liberal periférico, entendendo que ainda que haja diferenças entre os governos de Fernando Henrique Cardoso e os governos PT, e agora, se a gente já for considerar o governo Temer também, né, outras, existe algumas características que são comuns a todos eles, que ele está chamando aí de modelo liberal periférico. E aí, nesse sentido, ele identifica ali, por exemplo, políticas de liberalização. Liberalização comercial, liberalização produtiva, tecnológica e financeira. A privatização é um outro eixo fundamental. Desregulação e subordinação dentro desse modelo, né, que foi iniciado com o governo Fernando Henrique Cardoso, FHC, e
que, nesse contexto, se fortalece e conquista a hegemonia ali a fração bancária e financeira. E até hoje é muito presente isso no Estado brasileiro. A gente pensar as políticas de crédito, quanto os banqueiros ganham tanto, apesar do momento de crise, né? E existe uma coerência também entre o Fernando Henrique Cardoso, presidente, e o sociólogo. Se pensava, mas, poxa, como é que ele conseguiu desenvolver isso? Ele foi um sociólogo, um acadêmico, e desenvolve aquele tipo de política. O Fernando Henrique Cardoso foi o formulador da política, da teoria de dependência, ainda que não nem um pouco alinhada com os autores com que eu trabalhei, mas uma teoria de dependência chamada de desenvolvimento dependente associado. E nesse contexto neoliberal, essa política dele, quando ele chega à presidência, ele desenvolve na prática essas estratégias que ele já vinha formulado. Por exemplo, promovendo a abertura do mercado interno ao capital estrangeiro, para aproveitar o que ele considerava as oportunidades do desenvolvimento. Os países periféricos que são vistos ali como plataformas de valorização financeira, ou seja, estabelecer uma dominação financeira externa bastante forte. Pode passar. É nesse contexto, um pouco depois, obviamente estou pulando muitas partes, né, que o PT chega ao poder em 2003, realizando um acordo com o setor bancário e financeiro e mantendo essa política macroeconômica da FHC. Que política macroeconômica é essa? Sistema de metas de inflação, garantindo superávites primários para pagar o serviço da dívida e o câmbio flutuante. E o contexto internacional naquele momento era bastante favorável, né? Por exemplo, entre 2003 e 2006 foi o período do boom das commodities, do preço das commodities, e um crescimento da grande burguesia produtora e exportadora de commodities. Nesse sentido que se estabelece uma série de políticas sociais, né, como Bolsa Família e tal, no período que a economia estava bombando, estava bastante fortalecida por conta desse ciclo das commodities, que tinha um poder forte de dar um plus na economia brasileira. E apesar disso, não houve um deslocamento nessa hegemonia da fração bancária e financeira, mas uma redução do poder relativo nesse período. Ela diminui um pouco o poder, mantém suas altas taxas de lucro, mas esse setor da indústria de commodities, a burguesia industrial, a grande burguesia industrial ligada a esse setor dos commodities, tem um crescimento grande nesse período. Pode passar. Então aqui, tentando apontar um pouco esse cenário. Passa mais uma aqui. O setor financeiro, aqui a gente vai acompanhando do governo Fernando Henrique Cardoso até o governo Lula, né, o crescimento que ela foi tendo. Pode passar. E aqui da indústria de commodities, também o grande crescimento ali, sobretudo do segundo mandato do Fernando Henrique Cardoso até o primeiro ano do segundo mandato do governo Lula. Então são setores bastante importantes dentro do bloco do poder brasileiro, do Estado brasileiro. Pode passar. Já no segundo mandato do governo Lula, se estabelece aí uma frente política desenvolvimentista, com forte interação com os segmentos industriais, com expansão de crédito para empresas e famílias e aumento salarial, e relação da frente desenvolvimentista com o setor bancário e financeiro. Então essa política de crédito ela também favorece muito o setor bancário e financeiro, né, endividamento das famílias e tudo mais nesse processo. O BNDES ele atua fortemente nesse período, voltado para segmentos da indústria de commodities, intensiva em capitais, essas empresas que a gente conhece bem aí, está vendo agora na mídia, né, o tempo todo, JBS, Friboi, Vale, Gerdau, Votorantim, construção civil, Odebrecht, enfim, tem uma atuação forte nesse período aí dessa frente desenvolvimentista. Já no final do governo Lula, início do governo Dilma, acontece uma mudança ali nesse bloco no poder do Estado brasileiro, expressando uma ruptura da hegemonia da fração bancária e financeira, que ainda mantém suas altas taxas de lucratividade, e uma maior autonomia do Estado com a ampliação da estratégia desenvolvimentista, aí me baseando também ainda nos estudos do professor Eduardo Costa Pinto e Teixeira. Pode passar. Chegando agora ao capítulo 4 da análise da política de escolas sustentáveis. Deixa eu só poder olhar aqui para ver o tempo, como é que estamos. 18. 18? Bem, tá ótimo. Então, agora está dentro do meu padrão. Corri o máximo para chegar agora. Nesse contexto da análise da política de escolas sustentáveis, a gente entende primeiro a educação ambiental, como é que ela chega nesse período, né? Ela hegemonicamente, ainda que existam disputas dentro do campo, e as pesquisas que são realizadas pelo grupo indicam isso, hegemonicamente ela está inserida, quer dizer, ela está inserida no contexto capitalista independente e hegemonicamente alinhada, de alguma maneira, nesse sentido também, né? Apologeticamente, inclusive, né? Essa educação ambiental, ela serve como também, como educação de modo mais amplo, como um meio de sociabilização da classe dominante.
Desde os anos 60, quando os problemas ambientais começam a ser evidenciados no mundo afora, a problemática ambiental ganha dimensão internacional, eles são evidenciados como resultante desse desenvolvimentismo que o mundo afora se estabelece. Mas, no entanto, não foram denunciados em grande parte, obviamente há resistências, não foram denunciados como expressão da acumulação do capital. Isso é uma tese da pesquisa de mestrado da Maria de Socorro Batista, que me parece bastante relevante na interpretação do surgimento da educação ambiental nesse período. Anos 90 e 2000 é quando se institucionaliza as políticas federais de educação ambiental, final do governo Fernando Henrique Cardoso e governo Lula, principalmente, que é um período ali do quê? Do neoliberalismo. Então, a sede do neoliberalismo, então é nesse processo que surgem as políticas de educação ambiental. Que políticas são essas? Boa parte delas eu fiz análise na pesquisa de mestrado. A PNEA, que é a lei federal que institucionaliza a educação ambiental, o PRONEA, que é o Programa Nacional de Educação Ambiental, o PROFEA, o Programa Nacional de Formação de Educadoras e Educadoras Ambientais, e o Programa Escolas Sustentáveis, que é essa política que eu estou analisando agora, mais recente, que também foi analisada, vale bastante das pesquisas da Menezes e Sanches, para compreender as análises que eles fazem. Faço interpretações adicionais, mas me parece um bom estudo para entender essa política recente. Pode passar. Como resultado da pesquisa do mestrado, que muitos deles voltam, inclusive agora, para entender essa política de escolas sustentáveis, eu realizei naquele período análises discursivas das políticas e tentando identificar 3 eixos ali e como resultados derivados, aparece uma concepção de Estado visto como parceiro e financiador de uma sociedade civil harmonizada, idealmente harmonizada, ou seja, você coloca no mesmo barco sindicatos, organizações não governamentais, empresas, como se os interesses entre elas fossem iguais, como se não existissem tensionamentos, não existissem tensões nessa sociedade civil. E o Estado é desqualificado o tempo todo, um Estado visto ali de uma análise que existe desde a época da ditadura na América Latina, das ditaduras latino-americanas, um Estado ineficiente, burocrático, que, portanto, precisa ser oxigenado. E aí é oxigenado através dessa sociedade civil que é idealizada. E aí, no contexto que surgem as parcerias público-privadas. Uma concepção de crise. Qual era a concepção de crise ambiental que se existia? Eu queria tentar entender o que se entendia em termos de questão ambiental e crise. Aparece nessas políticas de maneira hegemônica, não todos os materiais, mas hegemonicamente, predominantemente ali, uma crise de valores éticos e morais e culturais que é desvinculada do capitalismo, parecendo que é uma questão, um problema só do consumismo, de individualismo, ganância, o que seja, que a gente vai resolver isso num plano ético desvinculado do modo de produção. E, por fim, uma tendência à desescolarização da educação ambiental, que eu tento entender em 2 frentes aí, seja garantindo ações, primeiro não priorizando a escola como um espaço educativo importante, então se desescolariza, outros espaços educativos ganham uma relevância maior, e talvez no caso da política de escolas sustentáveis, uma pequena inflexão talvez em relação a isso, mas nessa primeira dimensão, mas por um segundo momento, uma desvalorização da escola, pensando em oxigenar essa escola com ações de agentes externos. Ou seja, agentes externos à comunidade escolar, como ONGs, empresas principalmente, vão garantir ações dentro da escola por meio de parcerias, sem que o Estado se assegure de questões centrais ali para que a escola funcione como deveria ser, a escola pública. Por exemplo, a questão da política educacional e da gestão, o currículo, diretrizes, arranjo de conteúdo, promovendo a reorganização da carga horária docente, para que o professor não precise trabalhar em 4, 5 escolas, gestão escolar, formação inicial e formação continuada. Isso passa a ser pensado pela lógica das parcerias público-privadas e não por uma questão que o Estado deve garantir e assegurar de maneira única, sem parcerias público-privadas. Pode passar. As políticas públicas ambientais, desde os anos 80, se desenvolvem nesse contexto mundial de reestruturação do capitalismo também, que se reestrutura a partir da crise de 73, com a ascensão do neoliberalismo, da globalização do neoliberalismo. E a educação ambiental, como eu tinha dito, se institucionaliza no Brasil nesse contexto de reforma do Estado a partir dos anos 90, com fortes determinações sobre as políticas educacionais. E a educação ambiental vem servindo esses interesses dominantes também. Então,
Isso é importante se ele apontar, parece um tanto óbvio talvez, né, para alguns, mas é importante porque parece que a educação ambiental é vista por muitos no campo mesmo como muito positiva e salvadora, e ainda que tenha iniciativas interessantes, ela está inserida nesse contexto e a gente não pode desconsiderar como que ela surge. Pode passar. Chegando agora na análise da política de escolas sustentáveis. Um primeiro conceito, que eu não sei se eu posso chamar de conceito, mas talvez de noção, que é muito forte nessa política, é a noção de espaços educadores sustentáveis, que está ali balizada em 2 documentos do MEC, principalmente, vem de um contexto anterior, de um documento Cidades Educadoras, Município Educador, né, que é uma concepção que me parece bastante forte e problemática até certo ponto, porque sinaliza que, primeiro, espaços educadores, um espaço que educa, está muito calcado lá na visão do Anísio Teixeira, do Freinet, de que o espaço ele tem papel educativo e que esse espaço educador ele vai ser sustentável a partir de pensar o espaço com ecotécnicas principalmente, né? Um espaço que tem técnicas com telhado verde que vai garantir uma sustentabilidade. Se faz muito pouco uma discussão aí sobre o contexto mais amplo dos impactos ambientais em que esse espaço, por exemplo, está inserido, inclusive, né? Mais à frente eu retorno a esse ponto. Está também muito forte nessa política a lógica das parcerias público-privadas, mediante a entrada de agentes externos das escolas, como empresas e ONGs. E a política partiu da Coordenação Geral de Educação Ambiental do MEC e não como demanda no interior das escolas públicas. Espera aí, só um instantinho. Essa questão eu descubro num encontro de pesquisa que eu pergunto a uma representante do MEC se era uma demanda dos professores das escolas, eles tinham feito consulta pública, algo do tipo, para entender como é que nasce essa política. E ela reconhece que não. Isso vem do que eles já vinham fazendo naquele momento, e a partir principalmente das conferências que eles realizavam com a juventude, e a partir daí surge a ideia, num contexto inclusive mais ampliado de outras conferências. A gente pode citar o exemplo da CONAI, né? De que muitas vezes esses espaços servem de audiência, né? E que os profissionais que estão ali, o público que está lá, coloca demandas, mas não se tem garantia alguma de que isso vai ser levado adiante. Essa política também está inserida dentro de uma determinada concepção de educação integral, dentro do programa Mais Educação especificamente, é um artigo dentro do programa Mais Educação que coloca essa questão da educação ambiental das escolas sustentáveis lá, né? Sobretudo via parcerias público-privadas e trabalho precarizado e voluntariado nas escolas. O contexto das conferências infanto-juvenis é muito importante, porque foram conferências que aconteceram entre 2003 e 2013 que reuniam juventude, né? Estudantes de 15 anos, principalmente iam até esses encontros, tinha encontros locais nas escolas, depois regionais e nacionais, né? Foram 4 conferências, até 2013 foi a última, e que colocavam demandas e tudo mais. E, segundo a argumentação do MEC, essas demandas que eram pautadas, elas permitiram a política ser formulada e atualizada e pensada. E a formulação de espaços educadores sustentáveis, ela também vem desse espaço da conferência, como também do Plano Nacional sobre Mudança de Clima, que é um outro documento que baliza ali mudanças climáticas, que baliza onde se insere essa ideia de espaço educador sustentável. Um edital de 2009 para as universidades foi pensado para propor ações de formação continuada, de extensão no caso, para professores de escolas. E aí 3 universidades se candidataram nesse processo. A UFOP, Federal de Ouro Preto, a Federal do Mato Grosso do Sul e a Universidade Federal do Mato Grosso. Pode passar. Os eixos dessa política, essa parte eu acho bastante importante, relevante para entender os nexos dessa política geral com a escola que eu analisei mais detidamente. Porque ainda que não exista uma identificação direta e uma filiação dessa escola à política geral de escolas sustentáveis, eu identifico a partir desses eixos uma afinidade em termos de pressupostos, de entendimento de política de escola sustentável, por exemplo, né? Então, o primeiro eixo é esse eixo do espaço, que a gente já viu ali um pouco na ideia do espaço educador sustentável. Pensando, por exemplo, prédio em termos de adequações para baixa emissão de carbono e conforto ambiental e bem-estar. O currículo, a dimensão das políticas do projeto político-pedagógico, né? Não só as parcerias público-privadas, a ideia também caiba, mas a ideia de currículo. Saberes e fazeres que fomentam culturas voltadas à sustentabilidade, então, temáticas que pudessem ser abordadas na escola, que garantissem uma discussão sobre a sustentabilidade, e as convidas, né, no plano da gestão. E aí é muito explícito, porque é uma total desconsideração aos espaços de gestão escolar da escola. Os conselhos escolares, por exemplo, são
muito pouco tratados aí, sobre a argumentação de que esses espaços não tratariam das questões da sustentabilidade. Então ele já tem outra demanda, outras pautas para se discutir, e portanto era preciso pensar numa outra estrutura que já existia de antes, de 2007, as chamadas convidas. O que seriam essas convidas? Comissões de meio ambiente e qualidade de vida na escola, que na verdade é um núcleo ali dentro das escolas que estabelecia com a participação de estudantes, de professores e comunidade externa. Comunidade externa muito pouco definida, pode ser qualquer comunidade externa, desde membro de ONG, empresa, responsável de aluno, ou seja, uma pouca definição em relação ao que seriam essa comunidade externa. Para pensar temas, né, como energia, água, transporte, consumo, alimentação, resíduos sólidos, justiça ambiental e direitos humanos. Pode passar. Um tema que para mim é muito importante a gente pensar é o tema do financiamento. Porque uma política pública não pode ser pensada sem a garantia da realização dela, né, sem a efetivação dessa política pública. De que maneira ela vai se realizar? Em termos de financiamento, foi prevista uma assistência financeira para os projetos nas escolas, através de 2 resoluções do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, do FNDE. Uma, número 18 de 2013, e o número 18 de 2014, nos marcos do Programa Dinheiro Direto na Escola, PDDE. O Manual de Escolas Sustentáveis da CKD 2013 determina que esse valor, esse montante a ser repassado por escola, dependeria do número de estudantes daquela unidade escolar. Que ações eram passíveis de serem financiadas na escola? Primeiro, criação e fortalecimento da convida. Aí a gente entende que essa convida é fortalecida com financiamento, né? Por exemplo, a garantir a contratação de terceirizados para dar oficinas na escola, ou seja, um projeto muito similar ao Programa Mais Educação, que está inserido no Programa Mais Educação. Ou seja, você oxigena essa ação da escola com membros externos ali, garantindo oficina. É um total desprezo ao trabalho dos profissionais que lá atuam, né? Os professores da escola não podem também, nessa edital, receber financiamento ali para desenvolver projetos nas escolas. Segundo, adequar o espaço físico em termos dos resíduos, da eficiência energética, do uso racional da água, do conforto térmico e acústico, da mobilidade, das áreas verdes e inclusão dessa temática socioambiental dentro do projeto político-pedagógico da escola. Entre outras ações que podiam ser financiadas, alguns exemplos. Em termos de valores, para a gente pensar a materialidade dela, variaram, né, em 2013, pelo edital, entre 8 mil e 14 mil por escola. O que todos nós que trabalhamos, conhecemos a realidade das escolas, sabemos que por ano, um montante desses é muito pouco para fazer qualquer ação, ainda mais um tipo de ação ousada, como pensar a mudança do espaço físico da escola, pensar em obras, em possibilidade dessa. Com 8 a 14 mil, se garante muito pouco dentro da escola. Isso abre margem, nessa lógica, para a dependência de recursos privados, aí a lógica das parcerias. Eu fui tentar buscar uma informação, de tentar entender quanto custa a construção de uma escola. Alguém tem noção de quanto é que custa construir uma escola? Encontrei esse material do FNDE, Projeto Padrão de Construção de Escolas, está na internet. Né? E aí tem uma série de escolas, escola rural, escola de educação infantil. Aqui, para simplificar, encontrei uma escola de 12 salas de aula, também fiz o mesmo cálculo com 6 salas de aula urbana, né? Escola urbana, com 12 salas de aula, um custo estimado de 3 milhões e 200 mil, para construir uma escola sem ser sustentável, uma escola convencional. Guarda esse número aí, 3 milhões e 200, com 400 e poucos alunos por turno. Pode passar. Aqui, esse é o dado mais recente, muitas pessoas conhecem, né? Dos dados que são feitos pelo grupo da Auditoria Cidadã da Dívida, que é muito importante porque mostra esse estado, né, desvela esse estado na sua concretude em termos de prioridades. A quem esse estado serve? Para onde vai o orçamento da União? E o dado mais recente agora de 2017, né, o previsto para 2017, é impressionante, inclusive em comparação com 2016, quando foi executado. 50%, passa muito, 50% está garantido ali para pagamento de juros e amortizações da dívida. Lembra da fração bancária financeira? Ah, ela aí. Em 2016, por exemplo, no final que foi executado, esse montante chegava a 44,9%. Ou seja, 6% de crescimento em pouquíssimo ano, né? Na verdade, isso já está previsto. Pode ser até que aumentar não, mas pode diminuir, aumentar, enfim. Isso é meio variável, mas assim, 6% de um ano para o outro.
Eu acho que dos anos que eu verifiquei é o maior montante de percentual. Então isso já mostra muito do momento que a gente está vivendo. Passa. Para a educação, não está dando para ler ali, mas são 3,26%. 3,26% do orçamento da União, e ainda considerando os cortes que chegam, né, às universidades, inclusive, a gente vive essa realidade na UFRJ com frequência, né, e outras tantas, né? Saúde, passa, 3,16%. Ou seja, somando os dois, né, saúde e educação, a gente chegaria ao aumento que foi dado para juros e amortização da dívida. Passa. E aqui gestão ambiental, 0,16%. Praticamente inexistente, né? Passa. Aqui eu também trago a questão, já foi analisada por outros autores, do problema que traz o experimentalismo pedagógico e a culpabilização dos professores. O professor ou docente da escola é sempre visto como responsável e culpado pelo insucesso das escolas e dos estudantes e tudo mais. Então, essas políticas que chegam com inovações, supostas inovações, elas se apresentam numa condição de nova, quando muitas vezes elas trazem elementos já bastante antigos e tradicionais com uma nova roupagem. E numa lógica de entender que o professor é responsável e é culpado pelo insucesso da escola pública. E, nesse sentido, tem um acordo com a análise que Menezes e Sanches desenvolvem, né, na crítica que eles realizam à entrada das empresas e demais agentes que são externos à comunidade escolar e os efeitos que elas trazem para a proletarização e desprofissionalização docente, né? Ou seja, entender que essa lógica ela não considera o trabalho do docente como um profissional que está ali, que precisa ser reconhecido, precisa ser considerado e valorizado. Pelo contrário, você insere outros ali dentro e precariza ainda mais com essa lógica do voluntariado. Passa. E ainda que não haja uma filiação formal da escola, do Colégio Estadual Érico Walter Heine, à política de escolas sustentáveis, eu perguntei algumas vezes para membros do MEC, agentes do MEC, não existe, é uma escola estadual, uma outra lógica. Eu identifico por esses eixos muitos elementos ali de conexão entre uma e outra. Né? Pode passar, agora eu vou entrar na análise da escola em si. Antes, um contexto geral aqui, da entrada da TK-CSA naquela região da Baía de Sepetiba. Não sei quem tem a dimensão, né? Muitas pessoas já ouviram falar, mas dá para dar uma dimensão do que é aquela entrada. Essa primeira foto é do início das obras ali em 2006. Ou seja, é um complexo gigantesco ali, esse primeiro da TK-CSA. E o segundo é para mostrar que não era só a TK-CSA, é um polo siderúrgico, industrial e portuário forte que se estabelece ali a partir de 2006 naquela região da Baía de Sepetiba. Então a gente tem ali TK-CSA, Gerdau, Petrobras, um porto ali da Marinha, um projeto de desenvolvimento de exportação de uma série de produtos, sobretudo para fora do país, né? De exportação, obviamente. Né? Então, nessa lógica de pensar um grande projeto de desenvolvimento daquela região ali da Baía de Sepetiba. Passa. O polo siderúrgico dentro do projeto de desenvolvimento industrial, né, que é o polo da TK-CSA, onde ela se insere nessa fusão, digamos assim, de uma siderúrgica alemã, a ThyssenKrupp, com a Vale do Rio Doce. A CSA é o nome que se deu ali, Companhia Siderúrgica do Atlântico, mas é a Vale do Rio Doce. Como é que isso se estabelece nesse sentido? E aí eu me valho aí da categoria de zona de sacrifício, né, como áreas que são precárias, com uma precária infraestrutura básica e uma população em condições de vulnerabilidade social, socioambiental, onde essas empresas vão se instalar com muitos riscos ali. A gente pode pensar naquela região, na região de Duque de Caxias ali, do Campos Elíseos, uma série de outras que são identificadas ali como zonas de risco, zonas de sacrifício. E se estabelece de que maneira? Se é uma zona de sacrifício para aquela população? Através da extorsão ambiental pela chantagem do desemprego. Ou seja, ainda que vai trazer riscos àquela população, é melhor ter um emprego, é melhor ter alguma oportunidade ali, porque são regiões com precária infraestrutura, com questões ali muito sérias de desemprego também, então vamos aceitar porque isso vai trazer desenvolvimento para essa região. É um entendimento assim que se estabelece. E que impactos que foram trazidos com o empreendimento para essa região? Eu listo aí 10. Cada um deles eu detalho bastante na tese, né? Fruto ali do documento do PAX. Estou listando esses 10 aqui, com a instalação e operação da TK-CSA na região. Primeiro, destruição do potencial turístico da região, que tinha ali um potencial turístico enorme, né? Parte de manguezais, de praias, enfim. Impacto sobre a pesca, sobretudo dos pescadores artesanais. Violação de direitos trabalhistas.
exploração de mão de obra estrangeira, foram trazidos diversos trabalhadores chineses, sem garantia de direitos, inclusive. Então, denúncias aconteceram, o Ministério Público entra no processo e tudo mais. Criminalização da resistência, quem lutava e denunciava esse processo foi muito criminalizado. Em 2008, inclusive, numa pesquisa de mestrado, isso foi identificado com os pescadores artesanais, como que eles foram criminalizados nesse período, a resistência deles. Uma falsa promessa de empregos, muitos empregos, tinha se anunciado um número de empregos, e no fundo foi um número menor do que tinha sido prometido, inclusive. Crimes ambientais variados ali, não preciso listar tantos. Contaminação de toda a vida marinha, impacto sobre a saúde pública e a poluição ampliada, com episódios marcados lá de chuva de prata, foram episódios de emissões de fuligem e de tóxicos pela fábrica, que trouxeram problemas respiratórios seríssimos àquela população, problemas respiratórios, a visão. Isso foi denunciado, tanto que nesse processo a ThyssenKrupp teve que colocar um filtro para poder diminuir essa emissão, fruto da resistência que existiu ali. Críticas ao financiamento público do empreendimento, do BNDES, já vou mostrar os valores, são impressionantes, o quanto que teve de investimento do BNDES naquele empreendimento, e com irregularidades também, pode passar. Marcar aqui que essa relação público-privada é própria do Estado brasileiro já há muito tempo, própria da caracterização desse Estado brasileiro ali, inclusive com essas relações personalistas que a gente vem identificando muito agora nesse período. É interessante falar nesse período que a gente vive aqui no Estado do Rio de Janeiro, porque a gente percebe muito bem o quanto que o público e o privado estão ali conjugados no aparelho do Estado brasileiro. Sérgio Cabral nos brinda com essa coleção aí de estudos de caso do que é isso. Boa parte dos investimentos vieram do BNDES, no primeiro montante ali 10 milhões e 500 mil, e o segundo de 1,5 bilhão para financiar esse projeto. Mas também o Estado garantiu isenções fiscais muito generosas ao empreendimento, e a Prefeitura do Rio cede um terreno para ser construída essa área da TKCSA. Há uma forte relação entre as frações da grande burguesia industrial e o setor produtivo estatal, ligado ao segmento da indústria de commodities. A gente percebe isso, inclusive com essa lógica também de financiamento, de parceria e de empresas que são conjugadas ali. E ações de responsabilidade social empresarial ou corporativa, e aí nesse contexto que a escola também se insere, com marketing e forma de ganhar o apoio da comunidade local. Tem um depoimento que eu coloco na tese do presidente da TKCSA, que ele primeiro achava que só a garantia de empregos, o número de empregos que iam ser oferecidos, ajudavam a ter uma adesão da população daquela região local. E ele reconhece que não. E aí, nesse período ali, o processo ali, um acordo que foi feito com o INEA, com o órgão ambiental, se pensa na construção da escola. É aí que surge essa escola. Então, foi também pensado em termos de ação de responsabilidade social da empresa, porque só os empregos não garantiam uma adesão a esse projeto. Pode passar. A primeira escola sustentável da América Latina, por que eu digo isso? Ela, em 2013, ganha uma certificação, um selo LEED, de uma ONG, e está inserida no contexto do programa Dupla Escola, que é um programa de parceria público-privada da Secretaria de Educação do Rio de Janeiro, com uma série de empresas, Oi, Pão de Açúcar, e com atribuições tanto da Secretaria de Educação quanto ao parceiro privado. Sobretudo no parceiro privado, as questões do curso técnico. Pode passar. Aqui algumas fotos elucidativas, a entrada da escola, ecotécnicas que foram desenvolvidas ali, telhado verde, a compostagem, ali em cima o professor escrevendo na lousa. Professor de finanças, pode escrever. Aqui é um cartaz que eu encontro nesse colóquio, em que o diretor da escola está lá fazendo uma declaração sobre a escola, os projetos que eram desenvolvidos. Eu encontrei na internet ele melhor detalhado, que dá para ter alguma ideia de qual concepção de educação ambiental está hegemônica ali dentro. Não estou dizendo que só isso existe, só a lógica da reciclagem. Mas, provavelmente, se eu tivesse feito um trabalho dentro da escola, tivesse essa autorização, teria encontrado resistência também. Mas, hegemonicamente, no discurso do que ele apresenta como projeto dentro da escola, me parece que essa é a lógica predominante lá, de reciclagem, de coleta de óleo de cozinha, de redução de saco plástico, enfim. Pode passar. E aí, nesse contexto,
se estabelece uma aparente contradição entre ilhas de excelência, entre aspas, de escolas estaduais com uma melhor oferta, melhor qualidade, aparentemente, dentro do que se considera hegemonicamente, contra a maior parte da educação pública sendo sucateada, com uma qualidade muito aquém do que deveria ser para todos. E, em vários discursos, aparece o objetivo de atender a demanda da TKCSA por vir daquela escola, inclusive. Tanto na fala do Sérgio Cabral na inauguração, dos secretários de educação que passaram por lá, o Risoli, a Tereza Porto, coordenador de educação ambiental da Secretaria de Educação fala isso, ainda que num encontro, uma coordenadora de educação ambiental tenha tentado desqualificar, mas foi uma fala isolada. Não foi uma fala isolada. A TKCSE coloca a escola no site dela como uma ação de responsabilidade social. Então é muito evidente isso. Pode passar. Foram gastos pela TKCSA 16 milhões, lembra que eu falei dos 3 milhões e 200 para construir uma escola convencional? Na construção dessa escola foram gastos 16 milhões. Pela TKCSA, com uma medida que foi acordada entre o INEA, a TKCSA e a Secretaria de Ambiente do Estado. Quase 5 vezes o custo de uma escola de 12 salas de aula. Tomando como orçamento federal de 2011, que foi da época da construção, seria possível construir 3 escolas sustentáveis com todo o orçamento federal de educação. Esquece todo o resto, vamos construir escolas sustentáveis, vamos construir 3 escolas sustentáveis com todo o financiamento público por ano. Por isso que eu botei aquele dado de 3%, para a gente ver quanto que isso é expressivo em termos de pensar na lógica de educação. Ações de responsabilidade social da TKCSA, a escola consta no site dela como uma dessas ações, entre várias outras. É um modelo de escola via parceria público-privada para formar mão de obra para a empresa, e a influência da TKCSA é enorme dentro da escola, seja na construção dela, financiando projetos de professores e estudantes. É um programa que eu encontrei lá, o edital, programa Fortalecer, que tem um repasse de verba para os professores e estudantes que desenvolvem projetos na escola, por ano, todo ano tem. Ações da escola como responsabilidade social e realizando formação continuada de professores, terceirizando aí uma empresa de consultoria, Ciclos de Engenharia, Ciclos de Consultoria Ambiental, que é um programa de comunicação e educação ambiental. Então, formam professores também para desenvolver educação ambiental nessa lógica também, que a TKCSA considera interessante. Pode passar. Quase terminando aqui. Formação social capitalista dependente não é uma imposição de fora para dentro, uma externalidade que vem de fora para dentro, mas ela é assimilada, seja por frações burguesas locais, frações da burguesia nacional aqui, no caso, por exemplo, a gente poderia dizer, ligadas à indústria de commodities, a grande burguesia industrial, e outras tantas, que apresenta vantagens comparativas e competitivas também. Então a JBS ela ganha muito com esse tipo de capitalismo que existe no Brasil. A Vale do Rio Doce também. Então isso oferece vantagens porque é o setor dinâmico da economia brasileira que está lá, sendo valorizado o tempo todo. E parcelas das classes trabalhadoras também. De alguma maneira, com essas políticas ali, aparecem algumas vantagens muito, ainda que não seja o mote, aparecendo como vantagens, digamos assim. Políticas públicas expressam correlação de forças e disputa. Isso é bastante evidente para a gente entender de que maneira que esse capitalismo independente se estrutura e em que direção vão as políticas públicas nesse contexto. A política de escolas sustentáveis não é uma política estruturante, já que ela não dispõe de recursos públicos suficientes para ser replicável para o conjunto das escolas públicas brasileiras. A lógica das parcerias é muito presente, inclusive na educação ambiental. O Colégio Estadual Érico Walter-Heine é fruto desse contexto mais amplo, incorporando elementos regionais e locais. Pode passar. A educação ambiental hegemônica vem sendo apropriada como uma estratégia de reconfiguração da sociabilidade burguesa no Brasil, da classe dominante, com termos aí como desenvolvimento sustentável, economia verde, consumo sustentável. Então isso aparece de várias formas no campo da educação ambiental como uma maneira dessa educação ambiental ser palatável à lógica dominante. O conceito de bloco no poder me foi muito importante para compreender o protagonismo dessa aliança entre a fração da grande burguesia industrial e o setor produtivo estatal na indústria de commodities, inclusive na definição desse modelo de desenvolvimento adotado na Baía de Sepetiba do Rio, por exemplo. Passa.
Aqui, também colocar que questionamentos e lutas vêm sendo travadas o tempo todo, né? É importante a gente frisar que tem resistência, tem luta, e que é necessário, nesse sentido, para enfrentar essa lógica, superação das relações sociais inerentes ao capitalismo, para que as perspectivas tanto de sustentabilidade quanto de educação não sejam condicionadas à lógica dinâmica do capital. Passa. Tem essa imagem para a gente mostrar uma luta muito presente que a gente vive nesse momento, tem companheiros aqui presentes, a gente está resistindo o tempo todo na UERJ, e em várias outras frentes, lutas vêm aparecendo, né? Passa. Uma assembleia nossa, era um pequeno vídeo ali de, sei lá, 10 segundos, com o pessoal gritando, não tem arrego, não tem arrego. E é isso, muito obrigado.